And I want to say to you, those of you who are Christians, or even if you're not a Christian and you're troubled about the direction that our society is going in, that we must not concentrate merely on the bits and pieces, but we must understand that all these dilemmas come on the basis of moving from the Judeo-Christian worldview, that the final reality is an infinite personal creator God, over into this other reality, which let me again speak of what it is, and that is, the final reality is only energy or material in some mixture of form, which has existed forever, and which has taken its present shape by pure chance. Desde que somos pequenos, nós ouvimos falar sobre narrativas. Grandes histórias sobre tudo o que existe. Contos clássicos, ditados populares, causos, grandes verdades que vão se acumulando ao longo da história. A jornada do herói, mitologias antigas e também todas as histórias folclóricas no mundo que acabaram moldando o nosso imaginário. Mas talvez o que ninguém nos ensina a enxergar é que nos movemos sobre uma narrativa também. Inclusive, se alterarmos o termo estrutura, que temos utilizado nos episódios anteriores até agora, para o termo narrativa, nós conseguiremos também continuar pensando sobre a mesma base. Porque pense bem, onde tudo começou? Por que nós estamos aqui e como tudo isso vai acabar? A depender da forma que você responde essas perguntas, a narrativa em que você está inserido muda. E é de vital importância nós sabermos sobre qual narrativa nos movemos. A questão é que se vamos pensar em propostas para lidarmos com os problemas que apresentamos até então, nós precisamos fundamentar sobre qual base iremos construir essas propostas. Veja bem, analisar a sociedade e enxergar as fragmentações não é um feito somente dos cristãos. Diversos autores não cristãos, inclusive, pontuaram estas mesmas críticas que nós elaboramos. Nós, entretanto, estamos partindo de um outro tipo de pressuposto. E logo, podemos oferecer alternativas a estas outras propostas. Os problemas que enfrentamos como sociedade realmente começam quando alteramos a forma como enxergamos a realidade que nos cerca. Nós precisamos, então, voltar um pouco na história. Mas dessa vez, nós vamos bem antes do Foucault, ou até mesmo da Reforma Protestante, ou até mesmo do próprio Império Romano. Gênesis. Talvez um dos livros mais subestimados da Escritura. Talvez seja também o mais lido da Bíblia, já que sempre começamos nossas leituras anuais nele antes de falharmos miseravelmente no segundo mês. Alguns teólogos falam, inclusive, que a Bíblia poderia ser facilmente separada em duas partes. Gênesis 1 e 2, Gênesis 3 até Apocalipse. Isso é porque nos dois primeiros capítulos temos aquilo que serve como um paradigma para o que se desenrola depois, inclusive para as três principais relações do homem, com Deus, com os outros e com ele mesmo. Temos aqui a criação. Você percebeu que são as visões distorcidas sobre esses temas que causam grande parte dos nossos problemas do Império Romano até hoje? A questão é que o homem busca ele mesmo resolver os dilemas que a vida lhe impõe. Lembra daquelas perguntas que a realidade nos faz? Para que eu fui criado? Qual é o propósito da vida? E existe uma verdade absoluta? Elas só podem ser respondidas à luz das Escrituras. Mas nós precisamos então seguir uma ordem contrária. A nossa relação com nós mesmos, com o outro e depois com Deus. Porque percebemos que o homem, em sua ânsia de encontrar sentido para a vida, busca sempre a resposta dentro de si. Porém, sendo o próprio homem o ponto de referência, não é então possível encontrar respostas. O ego humano, nesse sentido, ele é vazio. Ele necessita que alguém lhe diga o que de fato é. E, como a Escritura afirma, o homem é um ser criado. Então, a parte de quem o criou, não é impossível encontrar respostas. E quando ele não consegue, então, encontrar a resposta em si mesmo, o homem parte, então, para encontrar sentido em suas relações pessoais, sejam elas as familiares, as de amizade ou até mesmo as amorosas. E aqui que a coisa começa a ficar um pouco estranha. Primeiro, o outro nessa relação é usado como um produto, alguém para suprir uma falta. Nesse caso, a falta é a sua ausência de identidade. No momento, então, que o próximo deixa de ser útil, é muito fácil descartá-lo, até porque
O homem contemporâneo, ele justifica essas suas ações pelo seu bem-estar. Lembra quando falamos disso? E esse descarte, ele é inevitável. Lembra também quando falamos que o ego é vazio? Pois é, não só o nosso ego é vazio, como o do próximo também é. E ele não conseguiria oferecer respostas nem se ele quisesse. Portanto, temos aqui dois fenômenos complementares: a erosão do outro e a narcisificação do si mesmo. Temos a tendência de valorizar quem nos serve de espelho. Sim, Caetano Veloso já cantou sobre isso em algum momento. Em consequência disso, o mercado pornográfico, por exemplo, ele cresce cada vez mais porque o outro deixa de ser importante quando o próprio eu é capaz de oferecer prazer a si mesmo. Essa é a questão, ela é crucial no nosso dilema de identidade de hoje, porque se eu sou o ser mais importante do universo, o outro só pode ser minimamente interessante se ele se parecer suficientemente comigo. Todas as relações com o diferente se tornam extremamente penosas, ofensivas, custam felicidade e prazer, já que é impossível para o ser narcisista assumir algo que não seja um eco dele mesmo. O narcisista, ele tem dificuldade em definir os seus próprios limites. Por isso, a linha entre ele e os outros, ela fica muito confusa. Ele vê o mundo como uma extensão de si mesmo, sem conseguir perceber as outras pessoas como realmente diferente dele. Ele só dá valor às coisas que, de alguma forma, refletem quem ele é. Ele acaba vagando, ele acaba perdido em suas próprias ideias, até que ele se afunda nelas. Já falamos rapidamente da relação do ser humano consigo mesmo e com o outro. Nesse sentido, chegamos à terceira e última relação, a mais importante, a única capaz de oferecer respostas, e é bastante simples de entender na real. Se Deus é o criador da humanidade, apenas Ele lhe pode conferir valor e significado. É no relacionamento com Deus que encontramos respostas para quem é o homem e o seu propósito. A pergunta, o que é o homem, quem ele é, não pode ser respondida pelo próprio homem, pois o próprio ser humano, como medida, jamais conseguiria sustentar o peso dessa resposta, como nós já falamos no episódio anterior. Mas tal pergunta foi respondida pela palavra de Deus, que revela a verdadeira essência do ser humano: sua criação, queda no pecado e a sua redenção através de Jesus Cristo. O ser humano perdeu o verdadeiro autoconhecimento porque perdeu o verdadeiro conhecimento de Deus. Você consegue perceber que não é um ensimesmamento que responde às nossas indagações? É, na verdade, o contrário. É sempre uma extroversão. Inclusive, C.S. Lewis descreve dessa forma quando fala sobre o seu encontro com Deus, que é um arrancar de dentro de si. E Calvino também fala que o conhecimento de Deus e de si está tão entrelaçado que não é possível saber onde se inicia um e termina o outro. O Davi Charles Gomes, inclusive, foi muito certeiro em dizer que todo o ser humano, ele é teorreferente, ou seja, quem nós somos depende do nosso ponto de referência, mas não qualquer ponto. O nosso ponto é Deus. Em primeiro lugar, porque na visão bíblica do ser humano, a sua identidade não é um negócio que é uma essência oculta dentro de você e que você vai tentar descobrir o que é isso através de experiências de prazer, em que você vai provando várias comidas no mercado das sensações até você encontrar aquilo que é você mesmo. Não é assim que funciona. Em primeiro lugar, na visão bíblica, o homem tem uma natureza dada por Deus, mas ele foi feito à imagem de Deus. Isso significa que a nossa identidade é relacional. Nós não encontramos o que nós somos fora da relação. Você precisa olhar para Deus para entender quem você é. Você é em função de Deus. Então, não existe uma essência de mim oculta. Existe uma relação que, quanto mais profunda, íntima, sem ruídos ela for, mais você se entende. E isso ainda se amplia mais quando você entende que Deus é trinitário. E a Trindade é uma comunidade divina, tripessoal, em que cada pessoa é definida pelas outras. O Pai é o Pai porque ele gera o Filho eternamente. O Espírito é o Espírito porque ele procede do Pai e do Filho eternamente. Ele é o vínculo caritatis. Então, as pessoas da divindade existem em relação. Então, numa cosmovisão orgânica, né, para pegar o conceito de Bavinck, uma cosmovisão orgânica derivada e adaptada a uma visão trinitária de Deus,
quem eu sou não é separado do minha função e do meu chamado no mundo. Me estruturar, então, sobre a perspectiva da narrativa bíblica, não somente atribui a mim uma identidade como criatura feita à imagem de Deus, mas também me fornece a capacidade para que eu, olhando para Deus, possa entender como agir, ser e, claro, também sentir. Deus é trino e o padrão que encontramos na relação trinitária é também o padrão para os nossos relacionamentos. Nesse sentido, se nós nos privarmos de entender a Trindade, é quase uma atitude de abrir mão da nossa realidade. O amor relacional, ele está na raiz das coisas. Eu gosto da definição de que a criação é um transbordar do amor que já existia eternamente no seio da Trindade. Esse amor é intrínseco às coisas criadas. Cada milímetro da realidade está cheio do que alguns teólogos chamam de pericorese, ou a dança eterna da Trindade. Cada um envolve o outro enquanto também é envolvido. E esse padrão pericorético é a base para todas as relações sociais existentes. Tá, mas agora você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o bem comum. É através dos relacionamentos que nós produzimos o bem. É através desse amor relacional, ecoando o padrão da Trindade, que nós manifestamos o bem aos outros. A verdadeira vida só pode florescer de maneira plena se ela estiver sendo regada e nutrida pela relação restaurada com a Trindade. Mas, se a solução é a relação pura e simplesmente, por que não seria a relação com, talvez, máquinas, por exemplo? E por que não seria a relação distanciada e facilidade com os outros seres humanos, vistos através das telas dos nossos dispositivos móveis e computadores? Afinal, é esse tipo de relação que nós temos hoje em dia, não é? Como os filmes, por exemplo, já abordaram, filmes como Her, em que o personagem principal se apaixona por uma inteligência artificial, ou até mesmo aquele O Homem Bicentenário, lembra? Sobre um robô que quer se tornar um pouquinho mais humano. Tudo à nossa volta, dos filmes, propagandas, a grandes inovações tecnológicas, nos diz que esta é uma era de conexão. Por outro lado, nós percebemos que, enquanto a conexão cresce, parece que aumenta também a solidão. Irônico, não? Você deve ter acompanhado as notícias assustadoras referentes à solidão no Japão, por exemplo. Na primeira metade desse ano, por exemplo, em 2024, 40 mil pessoas morreram sozinhas em suas casas no Japão. E 10% dos corpos só foram encontrados mais de um mês depois da morte. Enquanto esse país tem uma das maiores expectativas de vida do mundo, a taxa de natalidade não cresce e a verdade está diminuindo. O governo tem tentado de tudo, seja aumentando renda de famílias mais jovens ou até mesmo tentando diminuir o trabalho para 4 dias semanais, incentivando então a vida social, mas aparentemente nada tem adiantado. Uma era de informações sem limites e conexões facilitadas, mas que tem cada vez proporcionado mais corações solitários e perdidos. Isso aponta a gente para uma realidade totalmente desconcertante. As pessoas estão com preguiça de se relacionar. Se unirmos esses dados às facilidades relacionadas que a tecnologia nos oferece, nós estamos fadados a, cada vez mais, fugirmos da conexão física. A razão é que o mundo digital nos oferece uma sensação de companhia sem as exigências de um compromisso. Ele proporciona, como falamos no episódio anterior, a sensação de se estar numa amizade sem necessariamente precisar se esforçar, se dedicar ou até mesmo passar a vida ao lado destes. É um novo tipo de amizade, sabe? Que nos deixa desfrutar de muitas coisas sem muitos dos compromissos de uma verdadeira relação. Aparentemente, toda essa dinâmica tem gerado, para além da preguiça, um certo medo de relacionamento. Bom, nós não sabemos todos os motivos, mas podemos especular alguns. E um deles tem a ver com o que falamos sobre globalização e informatização. Por exemplo, o mundo nos apresenta tantas opções que nos faz ficar com um questionamento na cabeça. Por que criar laços duradouros se pode sempre aparecer uma opção melhor daqui a pouco? Isso pode causar em nós um medo de perder a liberdade, porque hoje em dia o compromisso se tornou um sinônimo de prisão e nada mais triste para nós do que ter um mar de possibilidades e acabar ficando preso somente em uma, não é? Você entende que isso, pouco a pouco, está contaminando não somente as nossas relações profissionais, acadêmicas, mas até mesmo as nossas relações familiares? E quem sabe também a nossa própria relação com Deus pode estar sendo pautada nisso. Afinal, por que somente uma opção moral? Ou por que somente eu preciso de uma verdade? Se me prender a apenas uma coisa,
eu poderei perder tudo o que o mundo está a oferecer. É o que podemos pensar muitas vezes. A questão é que a lógica não é bem assim, e não é neste formato que deveríamos administrar nossas relações. Nós começamos nossa vida habitando outro ser humano. Esse é o padrão da realidade. Quando estamos disponíveis, o outro não é mais um muro ou um exército invasor, mas um lar. Um lugar onde eu posso habitar. Na intersecção da receptividade e da autodoação. Se a realidade é trinitária e a trindade implica em relacionamentos, só quando estamos inseridos em relacionamentos de compromisso nos tornamos mais nós mesmos. Inclusive, o grande Tim Keller chamou esse fenômeno de restrições libertadoras. Precisamos um dos outros para que a sociedade funcione bem. Se as questões que nos assolam têm a ver com uma busca de um individualismo expressivista, tem a ver com eu me colocar como protagonista da minha vida, como eu buscar autorrealização imediata, tem a ver com eu olhar para as outras pessoas girando em torno de mim, tem a ver com eu buscar bem-estar, ou enfim, qualquer outra coisa autocentrada, a formação de capital moral envolve a reorganização das estruturas comunitárias, partindo, claro, de uma compreensão da centralidade de Cristo, do Evangelho, e a partir daí, então, resgatando como é que a vida em família vai se estruturar, a partir da vida em família reestruturada, como é que a vida na vizinhança, no bairro, vai funcionar, a partir daí, como é que a vida na cidade vai funcionar. Então, à medida em que eu tenho a base fundamental bem estabelecida, eu vou trabalhar nas relações, das relações mais fundamentais para as relações mais abrangentes, reestruturando e pensando em categorias que não são as categorias determinadas pelo individualismo expressivista, né? Mas as categorias definidas principalmente, e aqui a gente está pensando bem em termos de uma base cristã mesmo, principalmente desenvolvidas a partir da palavra de Deus e como o Senhor orienta a nossa vida em termos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Olha que legal, o Alan Porto usa aqui um termo muito interessante para a nossa discussão: capital moral. E aqui está mais uma palavra que inclusive você pode adicionar na sua lista de palavras novas. Olha que só, aqui também é um pouquinho de cultura. Você já deve ter ouvido falar em capital cultural, social e econômico, desenvolvidos pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. O termo capital moral foi um empréstimo feito pelo filósofo Royal Kuiper, e ele utiliza esse termo para definir a capacidade, seja ela individual e coletiva, de estar junto ao próximo e ao mundo de uma forma preocupada. O modo de vida moderno se tornou insustentável porque perdemos estes elementos comunitários ao enfatizar o individualismo. Sua proposta é nós reorganizarmos a vida social a partir da produção de capital moral. Um dos efeitos da cultura do self, que focaliza a afirmação de si, a busca de autenticidade e do bem-estar e emocional e das sensações acima de tudo, é que a capacidade dos indivíduos de abrir mão de si para viver um projeto comunitário é reduzida. Esse é o principal efeito. É a ruptura do tecido social. As pessoas se sentem praticamente hipócritas se elas deixam de buscar os seus sonhos e a sua felicidade em nome do benefício de outros, do serviço de outros, de um projeto coletivo. Eu preciso cuidar de mim e ser feliz, não quero saber. Então o que isso vai gerar? Menos cuidado. E a essência do capital moral é uma ética de cuidado. Talvez isso pareça ser uma grande nova ideia, mas se pararmos para olhar, é somente um eco da ideia que as escrituras já nos apresentam, de amarmos o próximo. Porque é isso que as escrituras têm nos ensinado desde o princípio. O mandato social entregue a Adão alcança o seu relacionamento com Deus e com Eva. Tendo em vista que somos herdeiros do primeiro homem, é esse mandato social que nos impele a construir laços com o próximo, espelhando assim a vida trinitária. Lembra quando Deus questiona Caim sobre onde está Abel? E ele responde dizendo que não é o responsável pelo seu próprio irmão?
Além da inveja e do assassinato, claro, Caim foi omisso em sua responsabilidade de cuidado com o próximo. Essa não é uma postura que se aprende do dia para a noite, logicamente. Leva uma vida inteira. Tornar-se um bom filho, pai, esposo, membro de igreja, profissional no seu trabalho, enfim, alguém virtuoso, exige tempo, investimento. Requer uma longa obediência numa mesma direção. E em uma era de imediatismos e comidas rápidas, a postura da vida com relacionamentos reais e de um capital moral redentivo propõe um caminho longo e, principalmente, passos lentos. É por isso que a gente tem que se apossar não só da noção de capital moral. Ela vai nos ajudar a orientar a nossa vida, mas entender que tipo de trabalho nós estamos envolvidos quando nós nos casamos, quando nós temos filhos, quando nós somos professores, quando nós nos tornamos membros de uma igreja, quando nós estamos aprendendo e ensinando. Não é da ordem de um indivíduo prestando um serviço a outro indivíduo com os seus contratos resguardados na prestação de serviço. Alianças são pactos que espelham o pacto que Deus tem conosco e aí sim conseguem produzir indivíduos morais, indivíduos capitalizados moralmente. Aí nós temos um caminho de virtude, nós temos um horizonte promissor para a nossa sociedade contemporânea. A ética cristã dos relacionamentos, ela é centrada no amor. O segundo maior mandamento é inclusive uma ordem para amar. O viver cristão é a única forma de vida capaz de produzir uma realidade preocupada. E é exatamente isso que precisa ser restaurado em nossos dias. O pecado presente em nossa natureza humana não deve ser uma desculpa para não produzirmos uma moralidade orientada pelas escrituras sagradas. Francis Schaeffer tem muita coisa para ensinar sobre relacionamentos. Mas eu destacaria um ponto que eu aprendi lendo no Verdadeira Espiritualidade, quando ele fala sobre cura substancial das relações, né? É que a gente precisa, claro, a gente pode, no poder da ressurreição, viver relacionamentos com amor, relacionamentos transformados, mas a transformação escatológica final ainda não aconteceu. Então a gente precisa aprender a lidar com a finitude e com a pecaminosidade dessa vida. Ele dá um exemplo assim que eu nunca esqueci, de encontrar casais que tinham uma ideia de perfeição para o relacionamento tão grande que essa ideia fixa, esse objetivo, destruiu o relacionamento. Por que destruiu? Porque a pessoa tinha um relacionamento perfeitamente bom, mas ela ansiava por uma coisa idealizada que não dava para chegar e ela arruína o que tem. E o Schaeffer fala isso, que a raiz de todos os problemas psicológicos é o ser humano não se dobrar diante de Deus como criatura. Então eu acho que essa é uma contribuição do Schaeffer, juntando esses conceitos, a gente aprender a recorrer à graça de Deus para curar os relacionamentos, mas também reconhecer a criaturidade e a pecaminosidade dos nossos relacionamentos. A gente precisa conviver com o real. A sombra da queda, né? Uma ênfase que o Schaeffer sempre dava. E eu acho que isso é muito importante. Você vai entrar num relacionamento, não pode ser de boca para fora, você dizer, todos nós somos pecadores. Não. Você já se prepara mentalmente, psicologicamente, porque vai dar defeito. Vai quebrar. É igual comprar certos automóveis hoje no mercado. Depois de 3 anos ele vai dar aquele problema, todo mundo já sabe. Já saiu nas revistas automotivas. Então é isso, vai ter que fazer recall, vai ser isso aí. Então, quando você abraça o real, e esse elemento do Schaeffer até parece com o pensamento de alguns filósofos modernos, sabe? Tem que abraçar a finitude e a pecaminosidade da realidade. Nós precisamos encarar a realidade. Encarar a realidade como ela é de fato e não como gostaríamos que fosse. Nos deixar ser confrontados pelos nossos pares. Deixar que o próprio Deus nos molde à sua imagem e semelhança. Nós necessitamos de intencionalidade. Christ must be the final Lord, and not society, and not Caesar. May I repeat the final sentence again? Christ must be the final Lord, and not Caesar, and not society. I wonder if we can pray together. Ao longo da história, a humanidade sempre procurou respostas para as grandes questões da vida. E cada sociedade buscou à sua maneira responder aos dilemas que a realidade apresentava. Hoje, enfrentamos uma crise de sentido,
onde a desconexão entre a palavra e o mundo, entre o ser humano e o próximo e, sobretudo, entre o ser humano e Deus, tem levado a uma fragmentação profunda. É uma crise de significado, pois cada um acha que pode prover moralmente o mundo, mas sabemos que isso jamais será possível. É também uma crise de segurança, pois ao mesmo tempo que temos todos os protocolos para existirmos e bradamos vitoriosamente diante do progresso da tecnologia, nunca antes nos sentimos tão desesperados, inseguros e desprotegidos. É uma crise de satisfação, porque no fim, mesmo achando que estamos atrás do nosso bem-estar, de realizar os nossos afetos e ter a liberdade que achamos que devemos ter para amar, cada vez mais estamos com aquele grande buraco negro em nosso coração. Nós estamos dissolvidos. A verdade erodida enquanto as diferenças entre nós nos ofendem mais e mais. Precisamos de uma resposta, uma presença de fato fiel que reconcilie a palavra com o mundo, que possa de fato nos aproximar um dos outros verdadeiramente. A resposta para essa dissolução não está em novos sistemas, em ideias ou tecnologias, mas em algo concreto que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A encarnação de Cristo, onde a palavra se fez carne, é o fundamento da reconciliação entre o ser humano e a realidade que o cerca. Nessa verdade está a chave para o restabelecimento da confiança entre o que dizemos e o que somos, entre o que cremos e como vivemos. O Deus encarnado nos chama para engajarmos plenamente com o mundo ao nosso redor, trazendo verdade da redenção para cada relação e circunstância. Nesse chamado encontramos a resposta para a crise da nossa civilização e o caminho para um futuro redimido. A sua redenção nos dá um caminho sólido para trilhar enquanto estivermos cercados pela dissolução e a liquidez dos tempos modernos. O que será do amanhã da nossa civilização? Como continuaremos a lidar? A verdade é que nós não podemos prever exatamente o amanhã. Nós não sabemos com precisão o que virá. Mas como cristãos, sabemos mais da eternidade do que do nosso amanhã. Resta-nos, portanto, marchar por este império à luz do passado e futuro. E tal eternidade ocupa o nosso presente, fazendo-nos viver o senhorio soberano de Cristo em todas as áreas da nossa existência. Satisfeitos nele, seguros em suas mãos, peregrinando pelo seu caminho em união com ele, teorreferentes, olhando para Cristo e olhamos de novo. Sabedoria para os tempos, coragem para o caminho, vida em meio ao deserto, ousadia em meio ao caos. Que cristãos ao redor do mundo possam sempre se apoiar no mistério da encarnação de Cristo para encontrar as bases para todas as relações neste mundo. Resta-nos viver o hoje, contemplando a eternidade.